Então, graça e a paz do Senhor a todos. Bíblia, livros e café. Então, está continuando agora o estudo sobre Trindade, que é refutando a doutrina das Testemunhas de Jeová e dos unicistas. Então, nós vimos que a Trindade, nós cremos no único Deus, em três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. Testemunho de Jeová acredita que só o Pai é Deus, o Espírito Santo e Jesus não são Deus. Jesus é o arcanjo Miguel, criatura de Deus. O Espírito Santo nem pessoa é, mas é a força ativa de Deus. E os unicistas acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, mas são uma pessoa só. Também isso é errado. Então vamos lá, para Testemunho de Jeová nós vamos tentar demonstrar a divindade do Senhor Jesus. Se eu dissesse para vocês que existe uma seita ou uma religião que se baseia na Bíblia, mas que adultera os versículos bíblicos para se adaptarem à sua doutrina, vocês acreditariam nessa religião? Pois é, pois os Testemunhos de Jeová fazem isso descaradamente. Vou colocar dois versículos aqui, atestando a divindade de Cristo, que é o famoso João 1:1. No princípio era o verbo, ou a palavra, o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o outro versículo, então, está dizendo que Jesus era Deus. Jesus é o verbo divino encarnado. E o outro versículo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Quem foi que resgatou a igreja com o seu próprio sangue? Quem foi? O Senhor Jesus. Vou colocar alguns versículos aqui. Você vê em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Jesus nos resgatou, se fazendo maldição por nós. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. Segundo Pedro 2:1, o Senhor nos resgatou. E no Atos 20 e 28, diz que Deus resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. Então, Jesus é o Deus que resgatou a sua igreja, com o sacrifício ali na cruz. Então, vamos ver o que as Testemunhas de Jeová fazem. O adultério que eles fazem da Bíblia. Eu percebi uma astúcia deles aqui, em letra miúda, lá no final da Bíblia, lá atrás. Eu vi um negocinho. Eu vi que o versículo de João 1:1, eles colocam o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, a palavra era um Deus. Então, a palavra não era Deus, era um Deus com D minúsculo. Então, se Jesus, o verbo divino, a palavra divina encarnada, é um Deus com D minúsculo, então Jesus é um ídolo, é um falso Deus. Então, como é que eu constituo um falso Deus como profeta do Evangelho? Então, se os Testemunhos de Jeová acreditam que Jesus é um Deus com D minúsculo, eles estão praticando a idolatria, em constituir um profeta como um Deus ídolo. É a mesma coisa de você constituir Baal. Baal é um Deus com D minúsculo. Você constituiria Baal como um profeta? Então, Testemunho de Jeová, vocês têm que explicar isso aí, Então, quando eu fui ver, o um Deus estava entre colchetes. Eu digo, o que é que significa isso? O que é esse um Deus entre... Então, eu fui ver aqui, no finalzinho da Bíblia, aqui, a tradução Novo Mundo, o que era esse entre colchetes. Está na página 1548, aqui dessa versãozinha. Então eu vou ver aqui, colchete em letra miúda, muito sutil, que não é para todo mundo ver. Botou dois colchetezinhos. Os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Colchetes duplos
sugerem a exigência de interpretação do texto original. Então, o que é o colchete? São palavras inseridas para completar o sentido. Ou seja, essas palavras não existem. Esse de um Deus ali, para botar Deus com D minúsculo, não existe. Foram inseridas para adaptar a Bíblia à sua doutrina maligna de que Jesus não é Deus. Quando a gente vai ver Atos 20, versículo 28, né? Prestai atenção vós mesmos e todo o rebanho, entre qual o Espírito Santo vos designou superintendentes para pastorear a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. E o Filho está entre colchetes. Então, eu fui ver no original grego se existe a palavra filho nesse versículo, que é a palavra uios. E a palavra uios não existe no original grego. Aqui, ó, foi inserida aqui. Para quê? Para dizer que Jesus não é Deus. Então, no original está dizendo, Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Eles inseriram aqui, não foi o sangue de Deus, não, foi o sangue do Filho de Deus. Para dizer que Jesus não é Deus. Então vocês veem a astúcia maliciosa das testemunhas de Jeová. Aí a gente vai lá para Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então o testemunho de Jeová tem a cara de pau de acrescentar palavras em textos chaves, adulterando a Bíblia para que a Bíblia se adapte à sua falsa doutrina. Mas nós vemos que eles não podem adulterar a Bíblia toda. Então existem outros versículos chaves que provam que Jesus é Deus. Então vamos ver aí futuramente. Então outro exemplo de adulteração da palavra de Deus é a tradução do verbo proskineo. Do grego significa adorar, cultuar ou prestar homenagem. Então quando lhes convém, os testemunhos de Jeová traduzem por adorar. Quando não convém, traduzem por prestar homenagem. Então, elas escolhem traduzir ao seu bel prazer. Então, esse verbo é constantemente empregado para Deus Pai, né? E também para Jesus. Mas quando é para Deus Pai, elas traduzem por adorar. Quando é para Jesus, diz, não, está só prestando homenagem, não está adorando. Mas o verbo é o mesmo no original grego. Então, vamos lá, para Deus Pai, Jeová, né? Em Lucas 4, versículos 7 e 8, e Mateus 4, do versículo 9 ao 10, quando Jesus está tentado no deserto, Satanás diz para ele, olha, proste-se diante de mim e me adore, ou me preste homenagem. E Jesus disse, não, adorarás ou prestarás homenagem ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Então, adorar, proskineo, ou prestar homenagem, que é a mesma coisa, só é a Deus Pai, só é a Deus, né? Em João capítulo 4, versículo 20 ao 24, existe uma enxurrada do verbo proskineo ali, né? Ou seja, adorar, tudo relacionado a Deus Pai, né? Quando é para Jesus, né? Eles traduzem por prestar homenagem na tradução Novo Mundo. Por exemplo, Mateus 2, versículo 2, do 8 e 11. Os magos chegam perante Jesus e o adoram, ou lhe prestam homenagem. O verbo é o mesmo, proskineo. Mesma adoração ou prestação de homenagem a Deus foi a mesma que os reis magos fizeram a Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu, em Mateus 20, versículo 20, adora Jesus, ou presta homenagem a Jesus. Mesmo verbo, proskineo, mesmo que é para Deus, é para Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, em Lucas 24, 52, os discípulos lhe adoraram, ou lhes prestaram homenagem. Proskineo. Quando foi para Cornélio e Pedro, né,
Cornélio, em Atos 10, versículo 25 e 26, né, adorou ou prestou homenagem a Pedro, né, mas Pedro disse: levanta-te, eu também sou homem. Então, Pedro não aceitou a adoração ou prestação de homenagem. Por quê? Porque ele não é Deus. Né? O interessante é que Jesus aceitava, né, a prestação de homenagem. Então você vê, prestar homenagem, o verbo proskineo, ou adorar, é somente a Deus. Nem o anjo, quando João se prostrou perante o anjo de Apocalipse, o anjo não deixou que ele adorasse ou prestasse homenagem. Então vimos que a testemunha de Jeová conseguiram adulterar alguns versículos, mas outros, porém, ela não conseguiu, ou esqueceu, ou fez vista grossa, né? O que eu considero mais importante é João capítulo 20, versículo 27 e 28, né, em que Tomé está duvidando que Jesus ressuscitou e queria lá pôr o dedo nas feridas de Jesus. E Jesus diz: a seguir disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, e toma tua mão e põe no meu lado, e para de ser incrédulo, mas torna-te crente. Em resposta, Tomé disse-lhe: Senhor meu e meu Deus. Então, Deus com D maiúsculo. Tomé diz: meu Senhor e meu Deus, com D maiúsculo. Jesus aceita ser chamado de Deus. Por quê? Porque ele é Deus, né? Então, ó, não deu para adulterar esse versículo aqui, né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, na tradução Novo Mundo, então, porque é nele que mora corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Então nós vemos em Filipenses 2, aqui, versículo 6, o qual, versículo 5, mantende em vós esta atitude mental que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora existisse em forma de Deus. Olha Jesus Cristo aqui em forma de Deus na Bíblia da Testemunha de Jeová. Versículo 10 e 11, a fim de que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, dos no céu, dos na terra e dos debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Opa, os caras estão dobrando ao nome de Jesus aqui, e Jesus é em forma de Deus, e Tomé diz que Jesus é o Senhor e Deus, com D maiúsculo. Não deu para adulterar esses, né? Então, a gente vê que Jesus aceita ser chamado de Deus por Tomé, coisa que o próprio anjo de Apocalipse não aceitou. Apocalipse 22, 8 e 9, João se prostra perante o anjo, porém o anjo rejeita a adoração, né? Em Atos, quando Barnabé e Paulo são comparados com Júpiter e Mercúrio, né, ele diz: não, Senhor, rasgaram as vestes e disseram: nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões. Paulo e Barnabé não aceitaram a adoração, e Jesus aceitou, né? Em Atos 10, 25 e 26, Pedro não aceita a adoração de Cornélio. Então, só Jesus aceitou a adoração, só Jesus aceitou ser chamado de Deus, e versículos claríssimos mostrando que Jesus é Deus aqui na própria tradução Novo Mundo das Escrituras. Então, vamos tentar aqui mostrar, segundo a própria tradução Novo Mundo, que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade, sabe, ensina, se entristece e fala. Então são características que só alguém com consciência e personalidade pode fazer, né? Então, se o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus e não é pessoa, né, a sua própria tradução está errada, né? Ou está errada a sua tradução ou a sua doutrina. Vamos ver agora. Então, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pois quem dentre os homens sabe as coisas do homem, exceto o Espírito de homem que está nele? Assim também, ninguém veio a saber as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, sabe as coisas de Deus. Como é que uma força pode saber alguma coisa?
Então, para saber, eu tenho que ser uma pessoa. Eu tenho que ter personalidade, tenho que ter inteligência e tenho que ter consciência. Então, uma força não sabe nada. Quem sabe é a pessoa. Efésios 4, versículo 30. Vamos ver se eu acho aqui. Efésios 4, versículo 30. Também não contristeis o Espírito Santo de Deus, com que foste selado para um dia de livramento por meio de resgate. Opa, pera lá. Não contristeis o Espírito Santo. Ou seja, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que uma força pode se entristecer, meu filho? Só quem se entristece é uma pessoa, né? O que tem consciência, né? Que tem personalidade. Então, se o Espírito Santo é uma força, ele não pode se entristecer. E a própria palavra, na própria Bíblia de vocês, tradução Novo Mundo, diz que o Espírito Santo se entristece. Em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Então, o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar. Então, como é que ele vai me ensinar e me fazer lembrar? Como é que ele vai ensinar alguma coisa se ele não é uma pessoa? Então, vocês têm que me explicar isso aí na própria tradução de vocês. E em Atos 13:2, deixa eu achar Atos 13:2 aqui. Atos 13:2. Enquanto ministravam publicamente a Jeová e jejuavam, o Espírito Santo disse, dentre todas as pessoas separei Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. Opa, olha o Espírito Santo falando aí. Como é que o Espírito Santo pode falar se ele não é uma pessoa? Se ele é uma força? Então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa. Existem outros versículos, né? Atos 10:19, Atos 3:2, Atos 20:23, Atos 21:11, Atos 28:25. Então, e outros mais que eu não coloquei aqui, né? Separei só alguns em que mostra o Espírito Santo falando. Então, como é que uma força vai falar, uma força ensina, uma força sabe das coisas, uma força se entristece? Eu nunca vi, eu desconheço, né? Então vocês têm que explicar isso aí pra gente, testemunho de Jeová. Então vamos lá, vamos tentar demonstrar que o Espírito Santo é Deus, utilizando a própria tradução Novo Mundo das Escrituras. Tem um chiado aqui porque está chovendo, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Então quem foi que foi tentado no deserto pelo povo? Né? Senão Deus. Né? O povo ia entrar no repouso de quê? No repouso de Deus, no repouso preparado por Deus. Né? Ele diz, ó, como diz o Espírito Santo, se ouvis a sua voz, o Espírito Santo ainda falando, não endureçais o vosso coração, como o povo endureceu o coração contra o Espírito Santo, que é Deus, no deserto. Outra evidência de que o Espírito Santo é Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo e é templo de Deus. Né? Ou seja, às vezes se referem ao Espírito Santo, às vezes se referem a Deus, né? Habitando em nós. Né? Então, se morar em vós o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos, aquele que levantou a Cristo dos mortos também vivificará os nossos corpos mortais por intermédio do seu Espírito que reside em vós. O Espírito de Deus habitando em nós. Romanos 8, versículo 11. Vamos ver 1 Coríntios 6, 19, a própria tradução do Novo Mundo.
O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que? Não sabeis que o corpo de vós em conjunto é o templo do Espírito Santo? Vamos ver aqui 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois templos de Deus? E que o Espírito de Deus mora em vós? Nós somos templo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, 16. Pois nós somos templo de um Deus vivente. Então, ainda não está convencido que o Espírito Santo é Deus? Então vamos lá. Vocês lembram de Ananias e Safira, que mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo? Então vamos lá. Esse texto deixa claríssimo que o Espírito Santo é Deus. Então vamos lá. Atos 5, 3 e 4. Ananias, por que te afoitou Satanás a trapacear o Espírito Santo? Hein? Por que foi, Ananias, que tu trapaceou o Espírito Santo? Trapaceaste não a homem, mas a Deus. Hein? Aqui, ó. É tradução Novo Mundo. Não é tradução minha não. Leia lá na tradução Novo Mundo. Trapaceaste, Ananias, por que te afoitou Satanás a trapacear o Espírito Santo? Trapaceaste não a homem, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Então o Espírito Santo é Deus. Então com essas infalíveis provas, eu vou colocar aqui o texto, aí, o artigo, uma apostila que eu fiz, para que todo mundo tenha acesso a esse texto. Então, o próximo vídeo eu vou colocar algumas cascas de banana que as testemunhas de Jeová gostam de colocar, para que muita pessoa caia nessas cascas de banana. Então eu vou ensinar vocês a se proteger. Não dá para colocar nesse vídeo, porque esse vídeo já está enorme, né? Mas fica para o próximo. A gente fala sobre o unicismo também no próximo vídeo. Então Deus abençoe a todos.